Ai, velho, sinceramente, eu tô há muito tempo tentando gravar isso, desde ontem, na verdade. Eu já gravei, inclusive, um áudio de 10 minutos aproximadamente, falando um monte de besteira. Mentira, não era besteira. Mas eu não tinha um roteiro, e eu ainda não tenho. Então eu tô só falando o que tá vindo na minha mente. E nesse exato momento estou embaixo da minha mesa, pra o áudio sair um pouquinho melhor. E acho que agora é o único momento em que não tem nada me atrapalhando, porque desses vários áudios que eu gravei, ou tinha cachorro latindo, ou a minha mãe tinha chegado em casa e queria conversar comigo, ou o microfone estava desarrumado, desajeitado. E é justamente com isso que eu quero começar falando sobre a perfeição. Você vê que esses áudios meus que eu tinha gravado pra produzir um conteúdo era justamente falando sobre a busca da perfeição, que a gente sempre tenta ser perfeito e acaba se cobrando demais por isso. E eu justamente botei em prática o que eu tinha falado. Porque, pô, o cachorro latindo, eu pensei, não tá bom, o cachorro tá latindo, tá incomodando, eu vou gravar de novo. Pô, minha mãe chegou, tudo bem, isso era algo que eu não podia controlar. Na verdade, eu não podia controlar nada das coisas que estavam acontecendo, só o microfone desarrumado. Mas entende que eu tava falando sobre você buscar a perfeição demais e eu mesmo tava fazendo isso? Bem, que é chato o cachorro latindo no fundo do áudio, ou eu tenho que falar mais baixo pra não atrapalhar minha mãe, enfim. Mas são coisas que estão fora do meu controle, entende? E esse que é o problema, a gente sempre buscar a perfeição. Porque tem coisas que você não controla, entende? E tá fora do seu alcance, você não vai conseguir lidar com isso. Esse lance da perfeição, eu falo isso porque eu tô há muito tempo querendo criar um canal no YouTube, mas eu não crio porque eu sempre quero que os vídeos sejam perfeitos, que o primeiro vídeo seja perfeito, que as pessoas gostem, que eu goste principalmente. É muito mais uma questão pessoal minha do que o medo da aprovação do público. É mais um medo de mim mesmo. De eu olhar e pensar, pô, isso tá uma bosta, não gostei, tá horrível. E isso tem duas vertentes, né? Quando você tem esse tipo de reação, que você faz alguma coisa e você olha e fala que ficou uma bosta. A primeira delas é que você não se esforçou, e é muito difícil admitir isso pra si mesmo, mas às vezes você só não se esforçou. E eu tô falando isso pra coisas mais, entre aspas, simples, né? Não leve isso como uma coisa pra vida, que se você se esforçar vai dar tudo certo. Eu tô falando, por exemplo, em artes assim mesmo. Por exemplo, eu desenho, eu gosto de fazer música, e às vezes eu não me esforço num desenho, eu não me esforço num projeto. E é claro que eu não vou gostar. Eu não me dediquei àquele projeto, então o resultado vai ser fruto desse meu esforço, dessa minha falta de esforço. Isso é algo mais fácil de você lidar, de você controlar. Então, pô, eu olho aquilo, vou ter que me esforçar mais da próxima vez, vou fazer isso diferente, vou fazer aquilo diferente, pra ter um resultado que seja mais satisfatório pra mim e pro público também. E a outra questão da perfeição é algo mais pessoal, que vai de pessoa pra pessoa. Então, às vezes eu vou produzir uma peça, vou pintar um quadro, e eu fico lá horas e horas, e não importa o quanto eu me esforce pra fazer esse quadro, quantas noites eu fique sem dormir, eu não vou gostar dele. E daí eu só não gosto porque não atendeu os meus parâmetros pessoais. Eu olhei pra aquilo e pensei, não tá bom o suficiente. Mas é puramente algo pessoal, porque as pessoas de fora têm uma aprovação maior por esse quadro. É algo pessoal, e isso é muito mais difícil de lidar. Você cria expectativas, você cria parâmetros muito altos pra si mesmo, e você se frustra. Frequentemente você se vê frustrado porque você não atinge as suas expectativas. Mas você tem que parar e pensar, pô, será que as minhas expectativas não estão muito altas? Será que eu não tô exigindo demais? E isso me lembra um conceito que eu sei que tem na psicologia e tem algo parecido no taoísmo, mas eu não vou lembrar como é que ele é no taoísmo. Mas a psicologia é chamado flow. É quando você entra em um estado de concentração total e produtividade. E daí a gente tem isso no taoísmo, que seria, por exemplo, você tem uma atividade ali, vamos fazer um gráfico, ele é dividido em habilidade e desafio. O seu desafio, ele não pode ser maior que a habilidade, mas também não pode ser menor. Porque, vamos supor, você é um cara especializado em desenhar peixes, você só desenha peixe. E você pensa, pô, vou desenhar um carro. Você nunca desenhou um carro, mas você quer desenhar um carro e você quer que ele fique bom. Você vai estar colocando muito desafio pra pouca habilidade, e quando isso ocorre, quando o gráfico fica desse jeito, você acaba ficando muito frustrado, e você não alcança suas expectativas, e você se estressa, você se irrita, porque não saiu do jeito que você queria, porque aquilo era um desafio muito grande pra pouca habilidade. Mas não que você seja um cara de pouca habilidade, porque você desenha peixe bem pra caralho, mas você não sabe desenhar um Subaru, tá ligado? E tudo bem, naquele momento você não sabia desenhar. E é uma coisa que você vai praticando, entende? E a outra questão é, pô, o cara que desenha os peixes. E aí ele vai lá e faz um desenho, não, vou desenhar esse peixe aqui, que é um desenho bem nada a ver, que a gente vê em desenho animado, sei lá. E daí ele vai lá e faz isso. É muita habilidade pra pouco desafio. Talvez ele se sinta satisfeito porque ele consegue executar aquela tarefa, mas ela é entediante. É muito entediante você ficar fazendo coisas que você já domina. Eu acho que tem a sua importância, mas sempre
sempre não é bom. Então você tem que sempre tentar manter esse equilíbrio. E quando você acha esse equilíbrio, quando você se propõe a um desafio que você tem habilidade, você consegue cumprir ele, e você vai lá e você começa a entrar nesse tal estado de flow, né? Juntando essas duas ideias. E eu posso estar falando bosta, eu não entendo nada de psicologia, eu entendo um pouquinho de taoísmo, mas é tipo isso. Quando você começa a entender isso, principalmente pessoas que trabalham com arte, fica mais fácil de aprender. Aí você fica menos obcecado com esse lance da perfeição. Você começa a entender os processos. E esse que era o meu problema, assim, de criar esse canal. Porque, pra mim, nunca ia ficar bom, nada ia ficar bom. As pessoas não iam gostar, eu não ia gostar. Mas agora eu tô começando a entender mais que isso é um processo. O primeiro vídeo do meu canal era pra ser um art challenge, que seria eu desenhando o bichinho de estimação dos meus amigos como personagens. Isso é um desafio que eu sei que eu tenho habilidade de fazer, inclusive eu já comecei a fazer, mas o meu medo é de não ficar tão bom quanto eu imagino que ficaria, ou que as pessoas não recebam isso muito bem. E na verdade eu acho que a gente devia parar de pensar demais e fazer, entende? E por isso que eu tô aqui embaixo da minha mesa gravando isso. É basicamente um vídeo sobre você não ser perfeito e tudo bem. Eu queria ser perfeito, mas o perfeito é um conceito relativo, né? A gente não sabe o que é o perfeito, o que não é. Talvez isso nem exista. A perfeição e a imperfeição não existam. São só conceitos que, na verdade, é mesmo, mas acho que não tem nada perfeito. Talvez a matemática, não sei. Mas é basicamente isso, que a gente tem se cobrado demais. Muitas vezes não é nem pra, que nem eu falei, não é nem pra agradar as pessoas e pra agradar a si mesmo. E esses parâmetros que a gente tem, essas regras pessoais, essa comparação, vão deixando a gente menos produtivo. Ao invés de você focar no que é teu, no que tu tem que fazer, você fica olhando pras pessoas e você, pô, eu queria ser bom assim, mas é uma comparação de um jeito ruim, sabe? Uma coisa é você admirar alguém, você pensar, vou me esforçar pra ser assim, vou tentar ser assim, você tentar ser 1% do que essa pessoa é. Por exemplo, você admirar um artista e você querer ser que nem ele, você começar a estudar que nem ele, você tá, tipo, fazendo uma comparação, digamos que boa. Mas outra coisa é você abrir teu Instagram, ver um artista e pensar, pô, esse cara é muito bom e eu sou um merda, eu nunca vou ser assim. Essa comparação é muito ruim, ela estraga a pessoa, estraga a criatividade. E eu acho que o que eu queria falar é que a gente não é perfeito e não vai ser. E essa busca pela perfeição tem seus males e tem seus benefícios, e eu acho que é sobre você saber usar isso ao seu favor. E esse foi o vídeo. Bem, nada do que eu tinha planejado, na verdade, mas eu acho que é legal, eu gosto de falar, eu falo bastante, inclusive, e pensando se eu trago mais coisas assim. Não sei se esse vídeo vai chegar nas pessoas, espero que chegue, pelo menos, se chegar em uma pessoa eu vou ficar feliz, porque eu adoro falar e eu adoro ficar babuzeando as minhas groselhas por aí, e eu tô pensando em trazer mais vídeos assim, sentado embaixo da mesa falando qualquer lorota que vem na minha cabeça enquanto passa algum vídeo de fundo. É um tipo de vídeo que eu gosto de assistir e eu gostaria de produzir também. Mas eu acho que é isso, obrigado se você, por algum motivo, por algum caralho de motivo, você escutou isso e eu acabei de sair debaixo da mesa. Você não é perfeito e tá tudo bem.